Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a clássica saudação missionária, né? Muito comum, usada pelo apóstolo Paulo. Nós encontramos na introdução de quase todas as suas epístolas. E ela resume, irmãos e irmãs, tudo aquilo que nós, enquanto igreja, enquanto discípulos, enquanto missionários e missionárias, precisamos. Graça, misericórdia e paz. Especialmente agora, nesses dias que estamos vivendo, dias tão conturbados, tão difíceis, em face desta pandemia da Covid-19 que tem assolado não somente o Brasil, mas em todos os rincões do mundo. Eu creio que mais que nunca nós precisamos da graça, da misericórdia e da paz de Deus. E eu desejo que, através desta conferência missionária, a 20ª aqui na Primeira Igreja, através da palavra do Senhor que será ministrada, eu anelo de todo o meu coração, meu irmão, minha irmã, aí onde você estiver, que os braços misericordiosos do Senhor te alcance. Que a paz do Senhor inunde o seu coração e conforte a sua alma, console o seu espírito, e que você possa descansar no colo da graça de Deus. Meus amigos, antes de adentrarmos na exposição da palavra do Senhor nessa noite, eu mencionei na sexta-feira e quero repetir que, por misericórdia e bondade do Pai, nós estamos já há 23 anos trabalhando na obra missionária transcultural e desde 2014 nós nos filiamos ali à Missão Além, que é a Associação Linguística Evangélica Missionária, uma missão que trabalha debaixo da parceria e da visão da Wycliffe, tradutores de Bíblia. Então, o foco da Missão Além no Brasil, em diversas etnias, e também no exterior, através de parcerias com outras agências, denominações, enfim. O foco é a tradução da Bíblia para aqueles povos, aquelas etnias, aquelas nações que não possuem as Escrituras na sua língua própria, na sua língua vernacular. E eu queria, então, convidá-la a assistir um breve vídeo institucional que fala sobre a importância da tradução da Bíblia, ok? O vídeo está em inglês, porém com legenda em português. Então eu peço sua atenção e que você acompanhe agora, e após a exibição do vídeo, nós então adentraremos na exposição da palavra do Senhor. The Bible. It's one of the oldest and most popular books of all time. But is it just a book? Or is it much more than that? At Wycliffe, we believe that the Bible is literally God's word to us, and we think everyone deserves to hear it in a language they can clearly understand. But here's the problem. Not everyone has access to God's word. In fact, people from around 2,000 language groups are still waiting for their Bible translation to begin. That's approximately 200 million men, women, and children who don't have a single word of the Bible in a language they can clearly understand. When people finally get the Bible in their own language, lives often change in amazing ways. We've seen people freed from addictions, saved from violent lifestyles, and rescued from some very dark corners of their own hearts. Men and women have found forgiveness for past wrongs, and relationships have been restored, each empowered by the truth and wisdom of God's Word. But the most important thing about the Bible, the thing that makes translation so crucial, is that it leads people to Jesus Christ and a right relationship with God. That's why Wycliffe exists. It's why we're working with more than 1,500 language communities right now to help them get God's Word. And no matter what it takes, we won't stop until all people have the Bible in a language they can understand.
Ok. Muito bem. Eu gostaria de convidá-lo, meu irmão, minha irmã, a que abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós faremos a leitura, principiando no verso número 1. Eu estou utilizando a Bíblia de Almeida, revista e atualizada, e nessa versão, Atos 17, versículo 1, diz assim: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Aprendendo com o exemplo de Paulo. Gostaria de meditar com vocês nessa noite sobre esse tema, à luz dessa passagem ora lida. No seu artigo intitulado As Estratégias Evangelísticas de Paulo, o renovado reverendo Hernandes Dias Lopes declarou que Paulo foi o maior missionário da igreja. Investigar o conteúdo da sua mensagem e a relevância de seus métodos é um desafio para a igreja contemporânea. Na busca do crescimento da igreja, não precisamos recorrer às novas técnicas engendradas no laboratório do pragmatismo, mas devemos nos voltar ao exemplo daquele que foi o maior bandeirante do cristianismo. E o Dr. Russell Shedd declarou que a missiologia de Paulo é caracterizada por um espírito triunfante sem triunfalismo. Disse ainda que Paulo demonstra a sua filosofia de trabalho em vários textos nas epístolas e em Atos. E precisamente, meus irmãos, minhas irmãs, neste texto que nós acabamos de ler aqui no capítulo 17, Paulo encontra-se no meio da sua segunda viagem missionária. E ele estava ali colocando em prática suas estratégias. E eu te convido então para aprender um pouco mais com o exemplo de Paulo. Vejamos a primeira das estratégias que o missionário, que o apóstolo Paulo usava. Observe, leia de novo, por favor, no capítulo 17, ainda claro, no versículo 1, que diz: tendo passado por Anfípolis e Apolônia,
chegaram a Tessalônica. Perceba, meu irmão, minha irmã, que Lucas fez questão de mencionar o detalhe de que Paulo passou direto por Anfípolis e Apolônia. Isso não é apenas uma informação do historiador. Isso é um detalhe importante. Paulo passou por Anfípolis e Apolônia e só se deteve quando chegou em Tessalônica. Essa era a sua primeira estratégia, a qual pode ser denominada como uma estratégia geográfica. Por quê? Porque seu alvo principal, primário, era as capitais das províncias, os grandes centros urbanos. Paulo, no exercício da ação evangelizadora, com frequência voltava a sua atenção para as capitais das províncias do império. Voltava a sua atenção para aquelas cidades que eram grandes centros urbanos. E Tessalônica tinha essa característica, pois era a capital da província da Macedônia. Desde que Roma decidiu colocar ali a sede do seu governo, no ano 146 a.C., Tessalônica era também um grande centro comercial, pois lá havia um porto muito importante. Então, através desse porto, pelo mar Egeu, se recebia e saía muitas pessoas. Por via terrestre, ali estava a famosa Via Ignática. A Via Ignátia possibilitava o fácil acesso até a cidade de Tessalônica, permitindo assim o escoamento das mercadorias, o ir e vir de turistas e pedestres em geral. Pasmem os irmãos, mas os historiadores afirmam que nos dias do Novo Testamento, Tessalônica tinha uma população de cerca de 200 mil pessoas, 200 mil habitantes, para a época neotestamentária. Portanto, era uma cidade de muita importância. O missiólogo Dr. Davi Bosch, que é um dos grandes nomes da missiologia, ele explica que essas metrópoles que Paulo estrategicamente evangelizava eram os centros principais em termos de comunicação, de cultura, de comércio, de política, de religião, e eu acrescento, de educação também. Não obstante, isso não significa dizer que Paulo não se importava com indivíduos ou com pequenas comunidades. Como exemplo, o caso narrado em Atos 16, os irmãos e as irmãs certamente se lembram, onde nós vemos lá a narração de Lucas, do episódio do carcereiro em Filipos, e ali Paulo dispensou a atenção e evangelizou, discipulou, batizou ali o carcereiro e toda a sua casa. Não é que ele não se importava com indivíduos, com pessoas, não é que ele não tinha interesse em conquistar pequenas comunidades. O fato é, meus queridos, minhas queridas, que na visão paulina, capitais e grandes centros urbanos eram potencial e estrategicamente mais relevantes, mais influentes para plantar-se uma igreja local. E aqui cabe, inclusive, a seguinte pergunta: será que essa estratégia paulina dava certo mesmo? A resposta encontra-se na primeira epístola de Paulo, quando ele escreveu desde Corinto para essa noviça igreja dos Tessalonicenses, menos de 1 ano e meio depois de sua fundação. Por favor, leia comigo 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, nos versículos 7 e 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8. Aqui está essa resposta, está a explicação, está a evidência interna aqui no texto bíblico de que essa estratégia geográfica de Paulo
realmente funcionava. Ele diz assim: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes, na Macedônia e na Acaia. E atenção agora, verso 8. Porque de vós repartiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Meus irmãos, assim como Paulo, hoje, em pleno século XXI, o missionário, a missionária, o obreiro, ele deve orar a Deus e buscar em Deus, na qualidade de obreiro, seja nacional ou transcultural, precisa buscar de Deus a estratégia para a obra de evangelização. Buscar no Espírito de Deus a inspiração, a direção para obter a estratégia para evangelizar, para discipular, para plantar igrejas. Nós precisamos. Os métodos variam, mudam com o tempo e de acordo com a geografia. A mensagem, na sua essência, porém, não muda. Precisamos de orar por estratégias de mobilização, para levantamento de parceiros que deem o suporte financeiro e em oração. Precisamos de orar, porque é uma obra de Deus, é uma obra espiritual, meus irmãos. É Deus é quem direciona, é Deus é quem guia, é Deus é quem toca os corações. Precisamos de pedir ao Senhor que nos dê estratégia. Por exemplo, estratégia de entrada e de permanência, especialmente em países e em comunidades que são ditas fechadas ao Evangelho, países da janela 1040. Precisamos de estratégias, por exemplo, para a obtenção de vistos. E essa é uma questão importantíssima na vida do missionário transcultural. Nós mesmos estamos agora vivendo essa situação, porque desde 2018 fomos para um país do sul da Ásia, tendo visto tudo certinho, mas o governo daquela nação, já há alguns anos, ele vem enrijecendo a legislação enquanto à permissão, enquanto à entrada, enquanto à permanência de estrangeiros, especialmente cristãos, especialmente missionários. E houve, então, uma alteração, uma mudança, uma modificação na legislação e tivemos o nosso visto praticamente cancelado, vetado, e tivemos que sair do país. É interessante porque naquela nação, além do visto de entrada e permanência, você precisa retirar também um documento, uma permissão para morar. Você tem poucos dias depois da sua entrada, você tem que ir até um departamento da polícia do país, fazer o seu registro e obter ali a sua permissão. Nós fizemos isso. E quando eles olharam o nosso visto, tinha um tempo maior e eles nos deram a permissão apenas por 1 ano. E disseram, depois você tem que vir para ver se renova ou não. E quando foi já 1 mês de vencer aquela permissão, eles disseram, não, você não tem mais permissão para ficar aqui, de modo que tivemos que retornar ao Brasil. E preparamos ali, então, o nosso retorno, já desde o final de dezembro de 2019, e quando foi em janeiro, vencia o nosso prazo e tínhamos que sair definitivamente. E é preciso retirar um documento que é a permissão de saída. E quando nós solicitamos esse documento também, o governo não nos deu. Ficamos numa situação difícil, porque não poderíamos permanecer lá e não obtivemos a permissão de saída. O caminho sempre é a oração, irmãos. E ali ficamos intercedendo, pedindo a Deus a direção, o socorro, a saída, a intervenção divina.
E graças a Deus, aconteceu que tínhamos uma viagem marcada já para um sábado e tínhamos que ir para a capital daquele país. De lá tomaríamos outro avião e mais um terceiro para chegar aqui no Brasil. E quando foi na quinta-feira, as autoridades do governo nos chamaram que nos apresentássemos lá no órgão oficial, bem na véspera, antevéspera da viagem. Então nos concederam a permissão de saída. E viemos no intuito de renovar. Por isso que estamos falando sobre a importância da oração. Eu, inclusive, peço você que nos acrescente na sua agenda de oração, para que Deus nos dê uma nova estratégia, novos recursos, novos caminhos para retornarmos. Isso é uma realidade que acontece. Precisamos de orar, irmãos, por estratégias. Porque muitas são as barreiras que o missionário tem que transpor. Precisamos de pedir a Deus estratégias para a aquisição de línguas, para a adaptação cultural, estratégias para a evangelização, tanto pessoal como coletiva, estratégias para discipulado, para a plantação de igrejas, para a revitalização de igrejas, estratégias para a tradução da Bíblia, para as línguas vernaculares, como nós assistimos agora há pouco no vídeo. Aproximadamente 180 milhões de pessoas espalhadas pelo nosso planeta necessitam. Não tem sequer um versículo da palavra de Deus na sua língua materna. Precisamos de tudo isso, irmãos. Mas, para que, como disse o salmista, que se conheça na terra o nome do Senhor Jesus e que em todas as nações a sua salvação. O fim é esse, que todos os povos o adorem. Em segundo lugar, na continuação das estratégias de Paulo, nós temos a estratégia cultural. Se a primeira foi uma estratégia geográfica, a segunda é cultural. Porque esse era, como disse o Dr. Charles Swindoll, era o modus operandi de Paulo. Primeiro procurava grandes centros, capitais, mas nestas cidades sempre procurava uma sinagoga. Seu lema era primeiro aos judeus. E em Tessalônica, posto que havia uma grande quantidade de judeus, ali foi fundada uma sinagoga. E a sinagoga ela tinha um papel muito importante para a comunidade judaica, já que era o centro da educação religiosa e de orientação espiritual do povo. De acordo com o versículo 2 de Atos 17, eu chamo a sua atenção novamente para o texto. Lá está escrito, Paulo, segundo o seu costume, foi para a sinagoga de Tessalônica. Esse procedimento de Paulo, na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, era mais que um simples costume. Era uma estratégia cultural que ele utilizava, e utilizava com frequência, como pode ser comprovado em várias passagens aí do Novo Testamento. Atos capítulo 13, Atos capítulo 17, nós lemos aqui, e em várias outras passagens onde Paulo chegava, esse era o seu modus operandi, procurava uma sinagoga. Mas é interessante notar, e eu aqui quero citar novamente o reverendo Hernandes Dias Lopes, porque ele fez a seguinte observação. Paulo, na aplicação da sua estratégia cultural, ele usou, note, o lugar certo, a sinagoga. Usou o tempo certo, o sábado. Usou o meio certo, a escritura. Usou também a mensagem certa, isto é, a vida, morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E tudo isso para alcançar as pessoas certas, que naquele contexto eram os judeus de Tessalônica e gregos piedosos, como diz aqui o registro de Lucas. Qual foi o resultado? O versículo 4 do capítulo 17 diz que alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão. Não bastasse uma multidão, há aqui a ênfase de que era uma multidão numerosa de gregos piedosos e de muitas, não poucas, muitas distintas mulheres. Note ainda
Outro detalhe importante, que a fonte de inspiração de Paulo para a sua estratégia não era humana, meus irmãos. Não era coisa da sua cabeça, não era coisa que ele tinha simplesmente aprendido por si só, pela experiência. O seu ícone e mentor foi o próprio Senhor Jesus, que, como diz o Novo Testamento, também costumava pregar nas sinagogas. Você pode conferir isso em Lucas capítulo 4, versículos 15 e 16. Se quiser e se puder, Lucas 4, 15 e 16. Lá está escrito assim: então Jesus, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Em resumo, podemos afirmar, sem sombras de dúvidas, que Jesus foi a inspiração de Paulo. Que este se esmerava por imitar aquele. E, por conseguinte, pôde exortar mais tarde os crentes de Corinto. E a nós também, dizendo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E eu quero fazer uma aplicação prática para nós hoje, nessa 20ª Conferência Missionária. Todo verdadeiro cristão, todo obreiro, toda obreira, todo missionário, seja ele ocupado em missões domésticas ou forâneas, todos nós, enquanto cristãos, enquanto obreiros de Deus, seja pastor, presbítero, diácono, professor de escola dominical, não importa a função, o cargo, a hierarquia, a nomenclatura, todos nós, você e eu, precisamos imitar a Cristo Jesus. Hoje, meus irmãos, eu creio que hoje, mais que em toda a história do cristianismo, nós precisamos buscar em Cristo a inspiração, o exemplo, a orientação, a estratégia para fazermos a obra do Senhor. Seja, repito, no Brasil, em nossa cultura, em nosso contexto, ou em outras nações dentro do Brasil, ou mesmo além mar. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito de Deus nos ajude a colocar os nossos olhos em Cristo e tê-lo como nosso ícone maior, como nosso exemplo, como nosso mentor. Postos os olhos em Jesus, diz o texto bíblico de Hebreus, autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, na continuação nós temos agora a estratégia bíblico-teológica. Se a primeira foi geográfica, a segunda foi cultural, a terceira estratégia de Paulo era uma estratégia bíblico-teológica, que era o quê? Exatamente o quê? A formação de discípulos, a plantação de igreja local. Formar discípulos, meus queridos, plantar igreja, meus amados, leva tempo. Não é uma tarefa rápida, que pode ser feita de maneira improvisada. Não. Leva-se tempo. E, ademais, demanda força e energia, tanto do missionário, da missionária, o enviado, bem como requer a participação ativa da liderança pastoral e ainda requer o engajamento constante da igreja local enquanto agente enviadora. Formar discípulos e plantar igrejas. Esse é o grande desafio. E eu quero te motivar nessa noite, através desta conferência, através desta mensagem, a que você atente para isso. Em 1974, líderes da Igreja de Jesus Cristo, procedentes de mais de 150 nações, se reuniram no Congresso Internacional de Evangelização Mundial, em Lausanne, na Suíça. Ao final daquele evento, foi elaborado um documento que ficou conhecido como o Pacto de Lausanne. Você já ouviu falar nesse Pacto de Lausanne? Você já leu o Pacto de Lausanne? Bem, na sessão intitulada sobre igreja e evangelização, o enunciado do Pacto de Lausanne diz o seguinte:
Afirmamos que Cristo envia o seu povo redimido ao mundo, assim como o Pai o enviou, e que isso requer ação de igual modo profunda e sacrificial. Precisamos deixar os nossos guetos eclesiásticos e nos inserirmos na sociedade não cristã, na missão de serviço sacrificial da igreja. A evangelização é primordial. A evangelização mundial requer que a igreja inteira leve o evangelho integral ao mundo todo. A igreja ocupa o ponto central do propósito divino para com o mundo. E ela é o agente que ele promoveu para difundir o evangelho. Mas uma igreja que pregue a cruz de Cristo deve, ela própria, ser marcada pela cruz. Eu vou repetir. Uma igreja que pregue a cruz de Cristo deve, ela própria, ser marcada pela cruz. E novamente cito o Dr. Shedd, que arremata dizendo: o esforço missionário é consequência de uma compreensão clara do significado da cruz de Cristo. Lembro-me do dia 1º de maio de 1997, quando chegamos ali em Flor de Maronhas, em Montevidéu, capital do Uruguai. O reverendo Jean dizia isso na sexta-feira e recordamos um pouco. Chegamos em uma praça naquele bairro, feriado, um dia propício, muita gente na praça, um dia lindo, ensolarado. O nosso intuito era estabelecer contatos, fazer amizade, para logo então construir relacionamentos. Essa é a chave para a evangelização, construir relacionamentos. Nosso intuito, nossa missão, nosso desafio ali era plantar uma igreja local. E era uma zona muito carente, ausente de igreja. Depois de um tempo de oração e de estudo e de pesquisa, o Senhor nos conduziu até aquele bairro, até aquele lugar. Chegamos ali naquele dia, fomos para a praça, aproximar das pessoas, fazer amizade. Eu lembro-me que fizemos contato com um rapaz de nome Ricardo, e ele foi a primeira pessoa que nós conhecemos e começamos a estabelecer conversação. Interessante. Eu disse que o dia estava ensolarado, de fato. Mas, subitamente, meus irmãos, o tempo fechou. E levantou-se rapidamente uma tempestade. E, naqueles primeiros minutos de contato, então veio o seguinte pensamento: poxa, agora que nós conseguimos fazer amizade, fazer um contato, íamos começar a estabelecer uma conversa, e as mães chamando as crianças, todo mundo correndo, e ele também teve que ir, e foi interrompido aquele diálogo. E eu me lembro que a gente saindo, nós também, pegando as nossas coisas, ali naquele momento de despedida, veio o convite: vai lá em casa. Por que vocês não vão lá em casa um dia? Sim, aceitamos com grado, anotamos rapidamente ali os contatos, como chegar, e apressadamente entramos na condução para a nossa casa, já quase nos molhando. Que interessante, aquele primeiro contato no dia 1º de maio de 1997. Algumas semanas depois, chegamos ali na casa daquele rapaz, nos recebeu com toda a sua família. E qual foi a nossa surpresa, meus irmãos? Porque começamos a frequentar a sua residência, começamos a estabelecer uma amizade sincera, e à proporção que o tempo foi passando, nós ali começamos então a compartilhar o Evangelho. E o Evangelho é essa coisa maravilhosa que Paulo fala. É o poder de Deus. Sabe, aquela foi a primeira família que lá no Uruguai abriu-se as portas. Eles creram no Evangelho.
Eles abriram seu coração para Cristo. E ali foi plantada aquela igreja. Eu me lembro ainda, como disse, isso leva tempo. O projeto se estendeu até o ano 2009. Plantar igrejas, formar discípulos, formar líderes autóctones. Isso leva tempo, consome energia. Somente no ano 2009, quando a igreja foi, então, oficialmente emancipada, seguindo de forma autóctona, com liderança local, na sua sede própria, e com um corpo de crentes, de discípulos de Jesus, já maduros na fé, firmados na Escritura e comprometidos com a grande comissão. Viemos para o Brasil, retornamos. O projeto foi concluído e começamos a nos preparar, então, com foco na janela 1040 e na Ásia. Qual foi a minha surpresa, irmãos, anos depois, quando, falando com um amigo uruguaio, pastor, que também nos acompanhou, de certa forma, e conhecia aquele anelo que tínhamos, porque havíamos comprado uma propriedade, edificado um pequeno salão, um pequeno templo, para agregar os irmãos, numa parte que era, digamos, nos fundos do bairro. E o nosso intuito sempre foi comprar algo melhor e edificar um templo melhor, numa localização melhor, para que pudéssemos, então, atender melhor os irmãos. Quantas vezes, com o reverendo Jean, nós orávamos com a esposa Adriana, com a minha esposa Giovana, nós quatro, na presença de Deus, pedindo direção, pedindo recursos. Fizemos o que foi possível na época, mas anos depois, recebo uma comunicação de que lá, naquela praça, em Flor de Maronhas, exatamente onde tudo começou no dia 1º de maio de 97, ali foi comprada uma propriedade e a igreja está agora funcionando naquele local. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda. Eu quero ainda pedir a sua atenção, a sua permissão para abrir o meu coração com vocês a respeito de uma outra experiência ainda do Uruguai. Lembro-me de um sábado, pela manhã, nós tínhamos um trabalho de evangelização infantil e, como disse, nós estávamos assim, ladeados de 4 favelas, uma área muito carente, era chamada de Zona Vermelha, e as escolas que tinham ali, 2 escolas seculares, elas ofereciam merenda para as crianças durante a semana, mas no fim de semana não tinha nada, ficava fechado, e nós vimos que algumas crianças ficavam o final de semana inteiro praticamente sem se alimentar. Então, nós vimos ali a oportunidade de abrir um merendeiro. E começamos, então, uma escola bíblica com merenda. E muitas crianças começaram a frequentar. Eu me lembro um sábado, pela manhã, quando alguém chamou ao meu portão, eu fui olhar, era um rapaz que eu não conhecia, não tinha visto, com uma criança. Esse menino, esse garoto, sim, frequentava o merendeiro. Então eu fui, abri, estava um pouco cedo, mas fui abrir o portão para aquele menino entrar. E eu me lembro, tenho ainda bem presente em minha memória aquela cena do pai despedindo do seu filho demoradamente e acompanhando-o com seus olhos enquanto ele entrava no local. Aquilo chamou a minha atenção. Eu vi no olhar daquele moço um peso, uma carga, uma tristeza muito grande. Então, estabeleci uma conversa, comecei um diálogo, perguntei o seu nome. Gabriel Machado me disse, eu tenho a permissão dele para citar o nome dele. Gabriel Machado, meu nome, sou pai do menino. Começamos a conversar ali um pouquinho. Eu disse para ele, senta, entra. Vamos tomar ali um mate, que é nós conhecemos aqui no Brasil, lá no sul, né, como chimarrão. Mas isso faz parte também da cultura uruguaia. Começamos a tomar um mate e conversar, e sentia no tom da sua voz uma tristeza, uma amargura, um peso muito grande. E então apresentei-lhe o Evangelho, falei de Jesus, convidei-o para o culto dominical. E qual foi a minha surpresa quando novamente Gabriel foi o primeiro a chegar? E nunca mais saiu da igreja, nunca mais abandonou a Jesus. Com os anos, formamos um discípulo. E depois de um bom tempo, um dia, Gabriel
confessou para nós. Elias, você lembra aquele sábado? Você se recorda, você se lembra aquele dia que eu vim, que nós nos conhecemos? Sim, claro. Ele disse, pois bem, aquele dia eu estava decidido, eu estava determinado a dar cabo da minha vida. E a última coisa que eu queria fazer era passear com meu filho, então por isso eu vim com ele até aqui. Meus irmãos, mas na agenda de Deus, aquele dia não era o último para a vida de Gabriel Machado, senão que era o primeiro para uma nova vida. E ele segue, firme, com Jesus, estruturado na palavra, foi para o seminário, estudou, é um obreiro do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas leva tempo. Porém, quando nós cumprimos o que está na Escritura, irmãos, está aí o fruto. De modo que a estratégia geográfica é importante, a cultural imprescindível, mas a bíblica é fundamental. E, finalmente, temos a quarta estratégia, que é, digamos, pragmática, logística. Paulo fala sobre o trabalho em equipe. É a parceria na missão. E o doutor Samuel Escobar, que foi um dos palestrantes, inclusive, do Congresso Internacional lá de Lausanne, em 1974, foi também um dos membros da comissão que produziu o Pacto de Lausanne. Ele disse que a missão de Paulo não se realiza de forma individualista, a que nos acostumou a tradição missionária evangélica. Ela se realiza a partir da comunidade da igreja local e também a partir da comunidade missionária de uma equipe. Missões, evangelização, formação de discípulos, plantação de igreja, é um trabalho de equipe. Por isso é bastante conhecido aquela máxima que diz: missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que doam. Vocês viram agora há pouco o irmão que me antecedeu falando sobre a importância da participação. Talvez você não pode ir para outro país, talvez você não pode ir por diversas razões para outro lugar do nosso planeta com os seus pés, mas você pode ir com a sua doação, com a sua intercessão. Missão é um trabalho de equipe. Temos que aprender com o apóstolo Paulo. Continuando, além das estratégias, a segunda grande lição que nós aprendemos com Paulo tem a ver com a sua mensagem. A mensagem de Paulo. Leiamos novamente Atos 17, versículos 2 e 3, por favor. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Chama a sua atenção para esses 4 verbos que aparecem aqui. Expondo, demonstrando. 4 verbos importantes. O primeiro está aqui, olha. Expondo. O verbo expor significa apresentar, descobrir, fazer ficar em evidência ou fazer ficar de maneira compreensível. Essa, meus irmãos, é a função, é o trabalho de todo missionário, de toda missionária, de todo cristão autêntico, enquanto pregador ou pregadora das Escrituras. Esse é o nosso grande desafio, estudar a Bíblia e extrair dela a mensagem para aí, então, apresentar ao ouvinte, expor a Escritura. O segundo verbo importante aqui é arrazoou. O vocábulo grego que Lucas utiliza nesse verbo é o que deu a origem à nossa palavra em português, diálogo. Então podemos dizer, meus irmãos, que Paulo dialogou, conversou, fazer perguntas e respostas, ainda hoje é um método muito eficaz de evangelização. Especialmente em contextos onde não é permitido falar abertamente do Evangelho, como nos países da janela 1040. Nós passamos ali
nessa nação onde estamos missionando, 1 ano. Eu passei ali praticamente todo um ano tentando fazer contato, tentando fazer amizade com um casal em particular de senhores que mora em frente do prédio que a gente morava lá. Passamos todo o tempo nos aproximando, tentando estabelecer contato, fazendo amizade, frequentando áreas comuns. Nós gastávamos quase que diariamente um tempo às tardes com aquele casal. Perguntas e respostas, diálogo. E essa cultura em particular, eles realmente fazem muitas perguntas. E o ocidental, o brasileiro, principalmente despreparado, se incomoda e sente que a sua privacidade está sendo invadida com aquelas perguntas tão pessoais. Por isso é necessário o preparo antropológico. Mas é uma ferramenta o diálogo, fazer perguntas, responder. Porém, eu não tinha tido ainda a oportunidade de falar abertamente para aquele casal. No dia 17 de janeiro, aconteceu um acidente. Minha esposa e eu estávamos voltando para casa, e o trânsito lá nesse país, que é muito populoso, absurdamente intenso, ruidoso, o trânsito lá tem um elemento diferente que em outros países não tem. Você encontra muitas vacas nas ruas e macacos também, faz parte do contexto ali urbano. E precisamente quando um macaco atravessou a avenida, a pessoa que estava na nossa frente freou o carro subitamente e para nós não nos colidirmos na traseira, eu freiei e ali sofrimos um acidente. E eu fraturei o meu braço direito, tive que fazer uma cirurgia e, portanto, não pude frequentar os locais comuns para conversar com aquele meu vizinho. Ele notou a nossa falta, ele notou a nossa ausência. De modo que, na primeira oportunidade que teve, ele perguntou: o que aconteceu com você? Você sumiu? E eu falei para ele do acidente, e ele ficou de uma forma assim tão impactado, ele disse assim: posso ir na sua casa? Claro, seja bem-vindo. E a partir daquele dia, ele começou a perguntar sobre o acidente. Eu pude testificar para ele abertamente sobre o cuidado de Deus com a minha vida, com a vida da minha esposa. Primeiramente, nós sobrevivemos. E ali ele fazia tantas perguntas, irmãos, com a sua esposa. E eu pude, então, abrir a palavra de Deus e dar para ele ler e mostrar para ele que nós temos um pastor, um Deus pessoal, um Deus cuidador, um Deus que vela, que zela pelos seus filhos, um Deus pessoal que se importa conosco, que tem um relacionamento paternal. E eles ficaram ali, de alguma forma, boquiabertos de ver essa mensagem tão importante. Irmãos, eu estava estendido numa cama, recém-operado, com uma platina aqui no meu ombro, 9 parafusos, durante todo um ano, não pude falar nada para aquele senhor e para aquela senhora. Mas agora, numa situação natural, no dia a dia, num contexto de tribulação, na verdade, mas através de um diálogo, ele pôde ler a palavra de Deus, expor, dialogar. Paulo também fala sobre demonstrar, é o outro verbo que aparece, demonstrando. Paratiteme. Literalmente significa colocar ao lado ao apresentar evidência. Isso é demonstrar. E, finalmente, o quarto verbo que aparece é anunciou. Finalmente, Paulo anunciou a história de Cristo. Ele relatou a história da vida, da paixão, da morte e ressurreição de Cristo. De acordo com o Dr. John Stott, Paulo fez um relato completo de Jesus. Ou seja, contou história. Contou história. Via de regra, todo mundo gosta de ouvir uma boa história. Não é verdade? Mas especialmente entre os povos de tradição oral, contar história é um método bastante eficaz de evangelização. Ouça. Certo missionário queria alcançar com o evangelho uma comunidade com acesso bastante restrito. Tratava-se de um povo de tradição oral e cuja língua era ágrafa. Uma língua ágrafa significa uma língua que não possui um sistema de escrita, uma língua cuja grafia ainda não existe. Com o auxílio de um intérprete,
o missionário procurou o líder daquela comunidade e pediu a ele autorização para morar entre os seus parentes. Por que você quer morar entre nós? Perguntou o velho patriarca. Porque tenho uma importante história para lhes contar, respondeu o missionário. Conte primeiro para mim essa história, disse o homem. Contarei sim, mas primeiro preciso aprender a sua língua, insistiu o missionário. Isso lhe pareceu interessante ao chefe daquela comunidade. Portanto, permitiu que ele entrasse ali com toda a sua família e permanecesse por um tempo. Passado alguns anos, depois de haver aprendido a língua, depois de haver penetrado na cosmovisão daquele povo, chegou o dia tão esperado. Seguindo o padrão cultural, o missionário esperou a celebração anual de contação de histórias e, vestido como nativo e falando língua vernácula, contou para aquele povo a história de Jesus Cristo. O resultado foi a conversão de várias famílias e a plantação de uma igreja autóctone, seguido da tradição das Escrituras para aquela língua. Fazendo uma aplicação prática a respeito da mensagem do apóstolo Paulo, eu quero afirmar nessa noite que a pregação de Paulo era uma pregação embasada nas Escrituras e era totalmente cristocêntrica. Seja num sermão, como posteriormente aqui no contexto seguinte de Atos 17, ele vai dar lá no Areópago em Atenas, ou seja, através de contação de história, através de diálogo, a pregação de Paulo, a essência da sua mensagem, ela era cristocêntrica. O método muda, a estratégia varia, mas a essência da mensagem que nós devemos aprender com Paulo e colocar em prática é essa: pregar uma palavra com base na Escritura, uma palavra cujo Cristo seja o centro. Eu cito ainda Johannes Blau, um teólogo muito famoso, que escreveu um livro intitulado A Natureza Missionária da Igreja. Nesse livro, ele diz: quando Cristo é o centro da pregação e a crença nele tem importância decisiva, a comunidade que se ajunta em torno dele, isto é, a igreja, vem a ser em si mesma pregoeira da jubilosa mensagem. Meus irmãos, a exemplo de Paulo, nós precisamos, enquanto missionários do Senhor, esmerar-nos para que a nossa pregação seja uma pregação centrada em Cristo. Mais que nunca na história da igreja, temos visto muitos pregadores, famosos, renomados, fazendo uso de meios televisivos e outros mais, com mensagens às vezes impactantes, às vezes de autoajuda, ou às vezes com autopromoção. O que nós precisamos é pregar mensagem centrada em Cristo Jesus. Aleluia. Após a saída de Tessalônica, Lucas nos informa em Atos 17 que Paulo foi para Bereia e de lá para Atenas. Na sequência foi para Corinto, e permaneceu em Corinto por cerca de 1 ano e 6 meses. Isso você pode conferir em Atos 18, versículos 1 e versículo 11. E foi nesse tempo que Paulo estava em Corinto que ele escreveu a primeira epístola, que inclusive nós já lemos aqui hoje e que eu peço a sua atenção novamente. Eu quero que você leia comigo, por favor, novamente, 1 Tessalonicenses capítulo 1, porque daqui nós vamos extrair a última grande lição que devemos aprender com o apóstolo Paulo. A primeira lição foi com relação às estratégias, a segunda com relação à mensagem, e para terminar a lição enquanto ao padrão missionário de Paulo. O padrão missionário de Paulo era, na verdade, meus irmãos, o seu padrão de vida. Isso foi o que lhe garantiu êxito na sua missão. Esse padrão de Paulo, ele pode ser resumido em 5 elementos aqui no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Por favor, leia comigo o versículo 2, que diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Uma vida
comprometida com a oração. Esse é o primeiro elemento do padrão missionário de Paulo. Meus queridos, podemos ter técnicas, podemos ter estratégias, podemos ter formação, podemos ter currículo, podemos ter recursos, podemos ter dinheiro, mas não pode faltar na vida do missionário oração. O padrão missionário de Paulo foi marcado por uma vida de oração. Esse texto tem me desafiado, tem falado muito ao meu coração nessa semana, enquanto estive debruçado sobre ele. Analisar e ler e ver a vida de oração de Paulo tem sido para mim um desafio, meus irmãos. E eu falo isso de coração aqui, compartilhando com vocês essa mensagem, porque aqui em 1 Tessalonicenses, Paulo não só menciona a oração, dando para os tessalonicenses o testemunho de que ele orava por eles, mas os próprios crentes viram-no orar em Tessalônica. Possivelmente oraram com ele. Note no capítulo 3, no versículo 10, sobre o padrão de vida de oração de Paulo, ele diz assim, 1 Tessalonicenses 3, versículo 10, orando noite e dia, com máximo empenho. E eu me pergunto, e pergunto para você, como está a sua vida de oração? Enquanto crente e mais ainda enquanto missionário, já que estamos em uma conferência missionária. Muitas pessoas alegam dizendo, mas eu não tenho tempo. Irmãos, nós estamos em plena quarentena. Muitos de nós estamos impossibilitados de ir, ou talvez limitados. Não temos mais escusas, não é mesmo? Tenho sido desafiado por essa palavra, irmãos, de rever a nossa vida de oração. Se você quer ter êxito no seu ministério, seja ele aqui na igreja local, ou seja ele em algum ponto, alguma latitude do nosso planeta, precisa ter, como Paulo, uma vida de oração. Mas em segundo lugar, o versículo de número 5 nos mostra que Paulo tinha uma vida comprometida com o genuíno evangelho. Perceba, o texto diz assim, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente com palavras. O nosso evangelho, uma vida centrada no evangelho. Ele mesmo disse que ele se esforçava para viver o evangelho que pregava. Em terceiro lugar, dentro do padrão missionário de Paulo que nós precisamos aprender, ele tinha também uma vida cheia do poder do Espírito Santo. O versículo 5 também diz, sobretudo em poder no Espírito. Que padrão, que exemplo que eu e você precisamos aprender e imitar. Em quarto lugar, Paulo tinha uma vida de conduta exemplar. Ainda no verso 5 do capítulo 1, ele diz, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós, bom testemunho, irmãos, conduta impecável, ilibada, de crente. É isso que o mundo precisa, ver em você e em mim a luz de Cristo, exalar o perfume de Cristo. Eu creio, eu espero, eu oro para que o Espírito de Deus fale ao seu coração através desta palavra e que nos desafia e que nos leva a ter esse padrão de vida do missionário Paulo. Finalmente, uma vida cheia de um profundo e genuíno amor. Amor. Amor por Deus em primeiro lugar. Amor por Deus, por Cristo, pelo Espírito, pela palavra. E em segundo lugar, amor pelo próximo. Esse é o maior desafio para todos os missionários do século XXI. Em todas as latitudes do nosso planeta. Levar uma vida de oração. Levar uma vida comprometida com o genuíno Evangelho. Levar uma vida cheia do Espírito Santo.
e levar uma vida com uma conduta impecável, com um testemunho ilibado e que viva movido pelo puro amor de Deus. Esse é o meu mais profundo anelo, meus queridos, minha sincera aspiração. Eu espero que essa mensagem aqui na nossa 20ª conferência missionária seja um instrumento de Deus para que você e eu possamos aprender e aplicar as estratégias do apóstolo Paulo. Possamos renovar o nosso compromisso com a pregação bíblica e, finalmente, possamos galgar e manter o mesmo padrão missionário de Paulo. Citando novamente o Dr. Davi Bush, eu ressalto que a missão é um privilégio do qual todos nós devemos participar. Termino a minha palavra oferecendo para vocês uma poesia que escrevi, baseada em 1 Coríntios, capítulo 13. É uma paráfrase para o obreiro transcultural. Ainda que eu falasse com fluência a língua receptora, mas se não tiver amor, venho a ser como o metal que ressoa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu vista toda a indumentária nacional e penetre na cosmovisão de uma etnia e entenda todas as nuances da cultura local, ao ponto de ser confundido com um nativo, mas se não tiver amor, nada sou. Ainda que eu vista todos os meus bens na alfabetização dos grupos minoritários e gaste todas as minhas energias com cursos de especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas se não tenho amor pelo próximo, de nada serve. O amor suporta longas horas de estudo da língua e é bondoso para com aqueles que não falam o idioma padrão, mas sim uma variante dele, ainda que ela seja de pouco prestígio social. O amor não tem ressentimentos para com aqueles que não querem fazer parceria missionária a fim de fomentar o nosso projeto transcultural. O amor não se vangloria porque tiramos a melhor nota em gramática universal ou porque o nosso projeto de fonologia serviu de modelo para os demais. Não! O amor não se envaidece. O amor não é egoísta, não se sente superior aos companheiros da equipe. O amor não menospreza o nativo com ares de superioridade cultural. Não. O amor perdoa toda a crítica que os consultores fazem ao nosso projeto de tradução da Bíblia ou de educação bilíngue. O amor acredita que da próxima vez o trabalho ficará melhor. O amor tudo suporta, tudo espera e tudo vê. O amor tudo suporta, tudo espera e tudo crê. A antropologia cairá em desuso. A linguística será licenciada. A etnomusicologia ficará muda. E até a fonética e fonologia desaparecerão. Porém, o amor jamais será extinto. Nossos conhecimentos linguísticos são limitados. E até ministramos de modo equivocado em certos contextos sociais. Mas quando Cristo impacta uma cultura, nossas imperfeições são minimizadas. Agora, a nossa análise linguística é imprecisa. A nossa adaptação cultural é deficiente. Mas o amor nos aponta o caminho da paciência, da persistência e da superação. Agora, permanecem 3 coisas: o estudo da língua, a contextualização cultural e o amor. Mas a maior delas é o amor. Que Deus vos abençoe e muito obrigado em nome de Jesus.